Olá pessoal, tudo bem? Este é o Farol LS para o dia 13 de agosto de 2015, hoje é quinta-feira, meu nome é Fábio Figueiredo, o pessoal na internet aqui no site me conhece como Vlad, trago para vocês então as movimentações de mais um pregão. Ok? Então na tela nós temos aí o gráfico do Ibovespa, em que o caminho optado pelo mercado foi caminho de baixo. Os preços seguiram em queda, o Ibovespa caiu 0,78. Lembrem que ontem no Farol a gente viu que era mais provável que o dia de hoje também terminasse negativo, por conta de hoje ser o dia pós-vencimento de contrato futuro. O mercado encontrou a linha de referência do canal de baixa, encontrou a mínima dada pelos fundos de fevereiro e março. Lembrem que essa abordagem foi levantada pelo fato do índice do setor financeiro ter feito isso. Como a maior parte como o grande peso do Ibovespa hoje são de ações do setor bancário, então os movimentos do FNC acabam servindo como parâmetro para a movimentação do Ibov. A gente já vai dar mais atenção para o FNC. Com isso, o Ibovespa toca a zona de suporte, mais um dia de queda, não há nenhum sinal de reversão no momento. Nós tínhamos sinal de reversão no começo da semana que não foi acionado. E agora a gente tem o Ibov indo em busca do próximo suporte, caso os 47.850, que foi testado hoje, venham a ser rompidos. O próximo suporte fica em 46.910, aonde nós temos uma LTA, que é a LTA que nada mais nada menos conecta fundos de 2013, 2014 e 2015. Okay? Saliento que para baixo a zona é bastante turbulenta, né? Há muitos suportes importantes aqui. Muitos fundos foram marcados entre 47 mil e 44 mil pontos. Abaixo aqui dos 46.900 a gente já tem a mínima do finalzinho do ano passado em 45 e pouco. Depois a gente já tem a mínima de 2014. Logo abaixo nós temos a mínima de 2013. Então para baixo a zona fica bem truncada. Ok? Então basicamente esse é o nosso Ibov, que não quer saber de recuperar. Agora sim, dando atenção para o FNC, o índice do setor financeiro, tá? Toca hoje, novamente, né? Segura em cima da linha de referência do canal de baixo, que já havia sido tocado ontem, o mercado não perdeu essa linha de referência, mas, aqui no caso do FNC, o mercado já caminha em busca do próximo suporte, que é a mínima do ano, que fica em 4.670 pontos. Embora que o FNC acabou sendo deixado uma barrinha com uma sombra inferior, né? Se a máxima de hoje for superada, a gente até pode esperar alguma recuperação mais consistente. Lembrando que aqui no FNC, no começo da semana, também tínhamos sinais de recuperação que não foram acionados. O mercado seguiu forte para baixo. E EX, dia mais estável, esse aqui é o setor elétrico. Há uma divergência de alta no FE de 14 que foi acionada, ela ainda não foi desfeita. Lembre que para a gente poder mudar de ideia o mercado precisa estopar. Fundos mais altos é necessário. Tivemos fundos mais altos, o mercado superou a máxima, esse cenário ainda continua válido. Se o mercado perder esse último fundinho formado, o próximo objetivo fica em 26.900 pontos, que é a cabeça do pivô de alta aqui de prazo maior. Muito bem. E com índice do setor de consumo, ontem chegou a perder uma zona de suporte, hoje voltou a trabalhar acima, que é a zona dada aqui por topinhos anteriores. Nada relevante. Se a gente coloca o gráfico do FR, né, a gente tem uma divergência de alta que pode ser acionada amanhã se a máxima de hoje for superada. Então ainda há aqui uma expectativa de breve recuperação. Lembrando que no semanal o papel está deixando um candlezinho, o setor está deixando um candle de dúvida, que pode ser um sinal de recuperação para as próximas semanas também. O IMOB, índice do setor imobiliário, marcou topo abaixo do topo anterior, abre espaço para mais quedas, caso os 447 pontos sejam perdidos. Lembrem que abaixo disso não há suporte, o suportão fica lá na mínima do ano de 2009. Dow Jones acionou o candle de ontem, lembrando que os zigue-zagues
do Dow Jones seguem descendentes, confirmados, corroborados aí pelas médias. E esse processo de alargamento que a gente está vendo aí é natural no Dow Jones, né? A gente tem um alargamento maior, aqui em vermelho, e um alargamento em azul. E como a gente tem um processo de momentos mais lateral, dentro de uma ótica de prazo maior, a avaliação técnica fica mais difícil dentro do Dow Jones. A gente tinha um cenário bem interessante no intraday aqui no mercado, quando houve aqui o rompimento desse ombro cabeça a ombro, né, no gráfico de 15 minutos. Agora o mercado toca a cabeça desse ombro cabeça a ombro como suporte. Vamos ver se o mercado consegue segurar nesse patamar amanhã. É hora de mergulharmos nos mercados futuros. Eu começo aqui pelo dólar. O dólar demonstrou força, tá? Marcou fundo no gráfico diário, tem máximas e mínimas maiores, acionou uma inside bar, a barra de ontem dentro da anterior. Superou máxima, abre espaço para a busca da resistência em 3.600 pontos, fica consolidado o suporte em 3.457. Lembrando, né, que o alvo do dólar fica lá na faixa dos 13,70, 13,75, 13,70 e 13,80, né? Lembrem, nós temos aqui a projeção de 100% do triângulo simétrico, nós temos em vermelho a projeção de 100% da última perna alternada e nós temos a extensão de 261,8% do pivô de alta primário, lá em 379. Então aquela zona de preço é um cluster de Fibo, como a gente gosta de dizer. Juro, marcou fundinho também no gráfico diário, já podemos então marcar os 13,84 como suporte, embora o fato do juro ter voltado para dentro da congestão acaba sendo um cenário de possível topo de curtíssimo prazo, né? Por quê? Percebo que no semanal fica mais fácil de ver isso, né? O mercado voltando para dentro da congestão e aquele movimento em formato retangular acaba ganhando mais corpo, certo? Embora o viés ainda seja positivo para os contratos futuros de juro. Commodities, tivemos o milho recuperando, o mercado chegou a cair mais de 2,85%. Encontrou a média móvel de 21 como amparo. Superação da máxima de hoje, aciona trade pelo modelo chamado ponto contínuo. A média móvel de 9, que é a linha em azul, gera trade caso ela venha virar para cima. Lembrando que ela gerou venda no pregão de ontem, né? Então é preciso ficar de olho nesse modelo. E é importante também não confundir, né, o ponto contínuo com a média móvel de 9. Ponto contínuo é uma coisa, a média móvel de 9 é outra. BGI V15, contrato do boi. Boi gordo negociado na BMF, acionou ontem o ombro cabeça a ombro, hoje deixa um candle preto, pequeno, isso pode ser argumento de compra, exatamente, um candle de compra caso o mercado venha superar a máxima de hoje. Quem vendeu hoje vai ser obrigado a estopar a posição caso essa máxima venha a ser superada, então 147,50 é uma entrada para quem está de fora. Pontos de entrada não faltaram, né? Tivemos um ponto contínuo, tivemos média móvel de 9, tivemos Dunningham de alta, tivemos ombro, cabeça, ombro invertido sendo acionados. Amanhã tem Red Single Bar ou Black Single Bar, como você quiser, barra preta ignorado. Tá? Café, ICF U15, contrato de setembro, acionou exatamente essa barra que eu acabei de mencionar. Ontem a gente falou dessa Black Single Bar ou Red Single Bar aqui, né? Era um doji depois de uma forte movimentação compradora. Muita gente entra vendendo por conta desse fraco sinal. A superação dessa máxima implica no stop desses vendedores e a gente entra no stop dessas pessoas. E o mercado tende a fazer um movimento favorável. E foi o que aconteceu. O mercado chegou a se movimentar aqui mais de 5% a partir daquele ponto de entrada. E o café deu um day trade, né? Lembrando as vindouras épocas de 2009, né? 2010, que eu fazia bastante day trade no café. Infelizmente, esse gráfico aqui não dá para operar no intraday. Acreditem, era um gráfico muito bom para operar no day trade. Chama a atenção a movimentação do café, pessoal, pelo seguinte: essa semana o café subiu 9%. O café é cotado em dólar. E o dólar está estável. Subindo 0,13, ou seja, o cara ganhou nas duas pontas, né? Ou pelo menos não perdeu na queda do dólar. Tá? Muitas vezes costuma acontecer. Às vezes o cara acha que está ganhando pela movimentação do café, mas o dólar vai contra e acaba consumindo aí boa parte do lucro. Então por isso que é tão difícil operar o café, a gente acaba sendo bem conservador quando a gente fala em trade dentro dessa commodity. Muito bem.
Agora eu trago para vocês as atualizações dentro dos modelos que a gente opera. Hoje a gente teve muitas atualizações. Começo pela CSN A3, tivemos uma venda de CSN. Tá? A CSN perdeu um suporte. Ontem a gente comentou a CSN, caso a máxima de ontem, né, fosse superada, a gente tinha uma divergência de alta sendo acionada. O mercado não fez isso, o mercado não acionou o sinal. Sempre, principalmente quando eu trabalho contra a tendência, eu preciso do acionamento, da superação da máxima, daquele candle que me gera o sinal. Não foi o que aconteceu, o mercado apresentou uma queda forte, estopando quem foi um pouco mais ousado. A perda de suporte com candle forte, a gente trabalhou essa venda, foi 3,67, se eu não me engano, o ponto de venda. A realização parcial está em 13,47, já dá mais de 1,5% de lucro quase a posição que foi montada. O volume confirmou, não há suporte relevante aqui no lado esquerdo, o papel está distante da linha de referência do canal de baixa, não me surpreende esse papel seguindo em queda ampla e importante a partir desse rompimento. Lembrando que são duas posições planejadas, né? A segunda posição está aqui no meio do caminho em 13,85, caso o mercado decida fazer um pullback nessa faixa de preço. Também tivemos uma venda em Ether 3. Não, desculpa, era Even 3. Even 3 gerou uma venda em 2,99, o stop acima de 3,14, RP em 2,84. Percebam que o papel deixou um candle vendedor, tocando uma zona de resistência, fundo anterior, fundo, e agora o papel tocando como resistência essa faixa de preço, depois de um zigue-zague ascendente contra as médias mais longas, né? Elas não então estão aqui porque eu não utilizo. No ponto que a gente fez a venda, a média de 21 estava virando para baixo, né? Então nós tínhamos aí 4 critérios de tendência, era só o zigue-zague ascendente que estava contra. No finalzinho aqui acabou fechando um centavo acima, tudo bem, a posição está montada, a expectativa ainda segue sendo baixista para ativo, stop acima de 3,14. Tá? RP 2,84, lembrando que é somente uma posição que foi efetuada aqui. Então essas foram as novas entradas. Atualizações das posições já feitas, tivemos realização total, né, fechamento da posição no lucro em SUSB5, já vou falar desse papel, que é um dos destaques do dia inclusive. Posição que foi feita aqui no dia 6, deu RP em seguida, no trade contra a tendência, e o restante da posição conduzida a cada nova máxima, então aqui ofereceu um pouco mais de 5% de lucro, bonita operação encerrada completamente. Tivemos Alpa 4, a venda que eu mencionei há 3 pregões atrás, na sexta-feira, na segunda-feira, venda por correção, né? O papel tocava uma zona de resistência, candle vendedor, uma LTB também sendo tocada, o mercado deu sequência, agora o nosso stop está acima da máxima de hoje, e hoje, inclusive, o papel perdeu o suporte e abre espaço para continuar em queda. Olhamos para o lado esquerdo, procuramos suporte só em 6,65. A venda que tem tudo para seguir bonita. BEMA 3, essa venda aqui foi linda, né? Foi a venda que a gente comentou ontem, abriu ontem, né? Volume, perdendo o suporte, o mercado tinha espaço para buscar o próximo suporte, já encontrou o suporte ali em 6,75. Uma ótima venda, já realizamos parcial, é um trade que não oferece mais risco, o stop está no ponto de entrada. Tá? É um trade, então, que não tem mais a chance de oferecer prejuízo. A não ser que o mercado, obviamente, abra com um gap aí de, sei lá, 20%, 15% amanhã. A posição aberta em Cial 3. O stop está na máxima de hoje. Praticamente não alteramos aqui o stop. Posição que foi feita aqui no dia 6, desculpa. Tá? Perceberam? Vendas, né? Tudo venda. O único trade na compra, SLC3, que deu trade por rompimento no dia 6. Ontem gerou a segunda entrada e hoje o mercado respondeu bem aquela segunda entrada. Vamos ver se os preços vão lá para a nossa realização parcial. Então tá aí SLC3 com as duas posições tomadas. A RP desse papel está em 19,66. Aquela zona de preço ali. Dentro do método Stormer, o FR2 tem trade em Grendene. A saída está nas últimas duas máximas, atualizada hoje então para 17,17. Vamos aos destaques do dia? Começa então dos destaques
de swing trade, depois a gente fala de day trade, fala aqui dos bancos. Então o Banco do Brasil foi um papel que perdeu aqui nos 49 do segundo tempo o suporte, né? Perdeu o fundo anterior, 19,65. Percebemos que essa zona aqui entre 20 e 15 e 19,80 era uma zona de suporte relevante. O mercado perdeu esse ponto, abre espaço agora para buscar o próximo patamar de suporte. Optamos por não trabalhar essa venda, abrimos uma venda em CSN, né, que já tem uma certa correlação com o Ibovespa. O risco acabou aumentando, né? Afinal de contas, o Ibovespa está em cima de uma zona de suporte. Se o mercado se recuperar, o Banco do Brasil tem chance de se recuperar mais forte do que CSN por conta da sua dependência em relação ao Ibov. Itaú seguindo em queda forte, 3,55%. Percebam quantos dias Itaú já cai, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá, deu uma descansadinha aqui, mas eu vou considerar 6, 7, 8, 9 dias seguidos. E não há suporte, né? O próximo suporte fica lá em 25,80, 25,85. A barra de hoje é a maior das últimas 3, o que pode ser argumento de guerrilha para amanhã. Guerrilha, que é uma tática de retorno à média, e aqui no gráfico ajustado o papel já encontrou suporte. Esse é o gráfico ajustado, né, que leva em consideração os proventos pagos. Eu gosto de usar o gráfico não ajustado, que leva o preço de memória em consideração. BBDC4, que ontem tinha perdido o suporte, vai em busca do próximo. Nós temos aqui em 23,75 um gap que está aberto, embora suporte forte mesmo somente na zona dos 19, 20 reais. O papel não quis saber dessa linha de referência, então a gente deleta. Podemos também projetar a última perna de impulso a partir do último topo. Hoje o mercado encontrou 100% dessa amplitude. Então se amanhã o mercado recuperar e deixar o candle branco aqui, até daria para estudar uma operação de retorno à média. Ousada, como todas as operações nesse sentido. Okay. Lembrando que Itaú e Itaúsa ficaram ex-dividendos, então quem tem posição aí é preciso fazer o ajuste. Nós tínhamos uma posição de long e short e lembrei disso agora, por isso do ajuste. Tá? Muito bem. A BCB4, também banco, perdeu o suporte hoje, barra branca, barra preta, com volume forte. É um sinal vendedor? Porém está em cima do suportão, que é a mínima de 2012, é um ponto de inflexão forte. Então por esse motivo também não montamos posição aqui. Abaixo desse ponto, a gente olha para o lado esquerdo, vê suporte em 8,75 e mais embaixo 8,35. Bancos comentados, a gente pode falar agora de um outro setor que puxou forte, que foi o setor de siderurgia. CSNA3, tanto que demos uma venda, né? O papel inclusive está quase indo no RP. Olhamos para o lado esquerdo, procuramos suporte e não há suporte forte. O último suporte, na verdade, fica mais próximo, fica em 1,21 e depois 1,5. Eu considero suporte fundos formados, né, que inflexionaram, onde tivemos inflexão de preço relevante. Isso eu considero como um suporte forte. GGBR caindo 1,90, indo em busca da zona de suporte dado pela mínima do mês passado. Tá? Não vejo venda aqui no momento, o papel já tocou lá na realidade, né? Gerdau tem suporte em 3,64. Goal, irmã dela, também vai em busca do suporte, que é a mínima do mês, em 3,35. Chama atenção para a Goal, que já cai 70% no ano. Tá? É um papel que, se por acaso, vai saber, né? Por acaso o mercado fizer um zigue-zague ascendente, pode ser uma bela oportunidade de compra, mas isso está longe de acontecer. E para fechar, os Minas, que perdeu o suporte, e logo abaixo já tem o próximo, que é a mínima do ano, em 3,35. Os Minas está bem esticada, né? Já cai a 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos. Vale 5, que tem alguma correlação aí com o setor de siderurgia, é uma mineradora, né? Está dentro daquele alargamento. Tá? Então, lembra que a gente comentou de um alargamento que ela tinha no gráfico de 30 minutos? Era esse, o mercado segue fazendo. Aí no diário nós tínhamos esse alargamento aqui em azul, e no semanal nós temos esse alargamento em amarelo. Então é o papel dos alargamentos, né?
Vale 5. Eu particularmente estou de olho em Vale 3, papel que tem uma resistência bem definida aqui em 19,72, está mais forte que a Vale 5. Né? Perceba que a Vale 3 está subindo na semana, enquanto a Vale 5 está caindo 2%. Então eu estou muito atento a Vale 3, caso feche acima de 19,75. Percebo que acima disso aciona o pivô de prazo um pouquinho maior, aqui amarelo, e em verde o pivô de prazo mais curto. Tá? BRAP tem a mesma leitura que a Vale 5. Petrobras também em queda, caiu 3,75. Esse foi um papel que acionou, sim, uma divergência que existia e hoje teria estopado, né? Por quê? Porque perdeu a mínima, ou melhor, está perdendo a mínima, né? Do candle que marcou o fundo. Então, abaixo, na realidade, para ser mais exato, de 9,45, aciona esse stop de quem trabalhou essa posição e aciona a venda. Então, atenção para uma venda de Petro, caso esse suporte seja perdido. Nós temos aqui um triângulo descendente, que é uma figura costuma ser uma figura de continuação de tendência de baixa. Abaixo disso, próximo suporte 8,15, que é a mínima do ano. Tá? O suporte está bem consolidado aqui nessa faixa de preço. Esses foram os destaques baixistas. Eu trago agora para vocês os destaques na ponta de venda, na ponta compradora. BVMF3 demonstrou força, semanal está fechando bonito após ter tocado aqui a cabeça do pivô de alta, sugerindo aí alguma recuperação neste prazo. Tá? No diário não há resistência relevante, a resistência mais próxima fica aqui no fundinho anterior em 11,15, embora a resistência de memória de preços há em 12,15, a resistência simétrica. Né? O setor de papel e celulose, Klabin, deixando o candle comprador em cima de zona de suporte. Infelizmente, dentro do modelo que a gente opera, ela está em tendência indefinida por conta da virada da média. Os topos de fundos estão se dissipando, mas tecnicamente é um argumento válido para a posição. A superação da máxima de hoje é possível interpretar isso, tá? Embora não se enquadre no modelo que a gente opera. A SUSB, como eu já coloquei, encerramos a venda que tínhamos. Mercado testando o topo anterior como suporte, fica bem fácil de ver isso no gráfico semanal. Tá? Quem opera com Dunningham de alta, aí nós temos um Dunningham, né? Máximas e mínimas maiores, com a média de 21 subindo. Então tem um Dunningham de alta amanhã na SUSB, caso os preços superem a máxima de hoje. E Fibra também deixa um candle comprador, é uma inside bar dentro de outra barra, né? Inside bar, obviamente, que é a barra de outra barra. Caso a máxima de hoje seja superada, o mercado deve ir em busca dos R$50, que é a resistência, né? A linha de referência do canal de alta que já foi tocado na semana passada. Outro setor que chamou atenção, o setor de educação. CROT hoje subiu 8%, né? Embora parte dessa alta se deu por dividendos, né? Ela ficou ex-dividendos, então foram 6 centavos aí pagos de dividendos pelo papel. Tá? Olhamos para o nosso lado esquerdo, não há resistência próxima, né? Resistência relevante mesmo fica lá na faixa dos 12,90. Tá? E também existe uma leitura um pouco mais audaciosa, que seria a seguinte: como os preços tinham rompido em falso aqui o topo anterior, dá para trabalhar com essa visão, né? Uma visão aí de alargamento, onde o alvo seria os preços retornarem lá para a linha de referência. É assim que se faz a leitura do alargamento. Tá? A NIM 3, também marcando fundo aí no gráfico diário, semanal vai se segurando em cima da mínima do ano, abrindo espaço para recuperação. Se colocarmos FR de 14, há uma divergência aqui no gráfico semanal, divergência de alta. Olha aí, fundos mais altos no FR, enquanto no preço os fundos são no mesmo nível. E STC3 testa aí uma linha de referência, um canal de baixa no semanal, no diário vai marcando fundo, também sugerindo alguma recuperação. E assim como a NIM, STC3 também tem divergência no gráfico semanal. SLC também foi um destaque.
Mas esse aqui a gente já comentou, né? Tínhamos feito posição ontem, hoje o mercado respondeu bem. No intraday, chamou a atenção o movimento do índice. O mercado abriu em gap de alta, rompeu a linha da água, convergiu em busca da mínima de ontem, perdeu em falso 2 vezes o suporte, né? Acabou retornando para a média. A gente até colocou aqui no gráfico de 5 minutos essas oportunidades no LS Live. São mais ousadas, a gente não trabalha oficialmente essas abordagens, mas o pessoal questiona, não tem um bom de entrada agora, o mercado se afastou da média. Então aqui houve um retorno à média, né? Entrada aqui, sai na média, aqui a mesma coisa. E eu não estou falando agora, né? Vejo muita gente comentando, aqui foi um ponto de entrada, aqui a gente saiu, não, isso aqui a gente passou ao vivo. Tá? E no intraday a gente tem uma situação bem complexa do índice futuro, porque o papel alarga, né? Fundos mais baixos, topos mais altos, tanto dentro de uma leitura de prazo maior, que seria as linhas aí em azul, quanto dentro de uma ótica de prazo mais curto. Percebam que aqui também eu tenho alargamento. Então o máximo que eu posso dizer para vocês é o seguinte, apertem os cintos, estamos em agosto. E conforme a gente falou no Visão LS desse mês, a propósito eu não falei do Visão aqui, né, pessoal? Deixa eu achar o Visão LS aqui. Então, Visão LS é um artigo que a gente escreve mensalmente sobre a situação do mercado. Tá? A gente faz um videozinho bonitinho e um texto com toda a conjuntura. E eu sempre coloco o movimento esperado dentro da ótica estatística, né? Então aqui dado estatístico para agosto, oitavo mês do ano, costuma ser um mês bastante volátil, essa é a principal característica. Acho que a volatilidade média nos últimos 20 anos de agosto é a maior de todos os meses do ano. O mês costuma ser negativo, né? Percebam, a média é negativa. A mediana, que é o meio da amostra, é positiva. O que isso mostra? Que é uma grande distância entre os valores, né? Volatilidade média, enquanto o Ibovespa é 30, a volatilidade média de agosto é 39, e 65% dos meses foram positivos. Como o percentual de mês positivo não casa com a média, que não casa com a mediana, isso traz então um mês bastante definido e que sugere grandes movimentos, tá? Para cima ou para baixo. Eu vou deixar esse link aqui para quem quiser ler com atenção, tanto o link do Farol, do Visão, desculpa, quanto o vídeo para vocês acompanharem. Ok? Então tá aí. Esse é o meu recado que eu já queria ter dado, eu sempre esqueço. Então, índice futuro para amanhã, a expectativa é de movimento abrupto. Tá? Logo embaixo nós temos a linha de referência do alargamento, tanto mais curto quanto do mais longo. E para cima, a linha de referência também é obstáculo. Então, uma situação mais difícil. Dólar. Hoje o dólar ofereceu um day trade fácil. Então vejam bem. Aqui foi a linha d'água do dia. O mercado abriu em gap de baixa, rompeu a linha d'água. Tudo bem, desde que o mercado não volte para baixo da linha d'água. Se fechar acima da máxima do dia tem trade. Fechou acima da máxima do dia. RP foi atingido em seguida. O high low nos tirou do trade. Foi uma bonita operação. Esse foi o trade do dólar. Tá? Dentro dos ativos, não foi um dia tão limpo para operações, né? A Vale abriu acima da linha d'água, rompeu ela para baixo. Quem opera então através do método BISE aqui, eventualmente conseguiu sair no lucro, né? Deu espaço para realizar parcial, mas já Move de 9 conduziu bem esse trade. A Petro, mesma coisa, abriu em gap de alta, fechou abaixo da linha d'água, a média móvel de 9 conduziu bem a operação. Os bancos, Itaú não deixou uma operação tão limpa, né? Ela foi marcar o primeiro movimento só lá por volta das meio-dia, né? Então dificultou uma operação mais tranquila. BBDC4, mesma coisa. Banco do Brasil também caiu em linha reta até por volta do meio-dia, o que dificultou operações. Crote, que tinha um volume projetado bem forte no começo do dia, e foi um papel que a gente conseguiu extrair alguma coisa no intraday de ontem. Montou um primeiro movimento, mas foi um primeiro movimento difícil de operar, né? Porque era acima da máxima dessa sombra aqui do segundo candle do dia. Mas quem entrou aqui até
pôde conseguir fazer uma realização parcial. Pela volatilidade conseguiu fazer isso. Né? E CSNA3, que abriu em gap de baixa, praticamente caiu o dia todo, né? Não deu espaço no intraday para operações. E BVMF, também um papel que tem boa liquidez, mas não gerou nenhuma operação mais limpa dentro da nossa abordagem. Ok? Então, o farol um pouquinho mais longo no dia de hoje. Eu gostaria que você me desse feedback, né? Se vocês estão aproveitando, se os ativos que eu estou comentando estão atendendo a necessidade de vocês. Se faltou algum ativo, é só comentar aqui abaixo da LS Live. E se gostaram, dê o likezinho aí, até para a gente poder avaliar se o Biz vai ficar feliz ou não quando ele voltar do farol, de férias para o farol. Tá bom? Pessoal, obrigado, um abraço. Até amanhã.